Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um estudo bíblico, Apocalipse, Revelações de Esperança. Hoje nós vamos estudar a lição número 8, o fim da morte. Nós já gravamos 7 lições, são 7 vídeos, e para você que talvez esteja pela primeira vez tendo um contato com este material, é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu quero convidá-lo a assistir os outros 7 vídeos que gravamos. Eles se encontram aqui no nosso canal, porque nós estamos estudando, meu amigo, minha amiga, este material aqui, ó. Apocalipse, Revelações de Esperança. E você pode ter este material na sua casa, é só entrar em contato conosco que nós enviaremos esse estudo para você, ok? E para você que já tem um estudo, você que ganhou de alguém de presente este estudo bíblico, vamos para a lição número 8, porque ela é muito importante. Em nosso vídeo anterior, em nossa lição de número 7, nós aprendemos sobre os 1000 anos que passaremos no céu. Os 1000 anos vão acontecer após a segunda vinda de Cristo. Então nós já estamos aqui na lição 6 sobre a segunda vinda de Cristo, na lição 7 sobre os 1000 anos e agora a lição 8 sobre o fim da morte, tá bom? É a página 33 de nosso material de estudos. Estes vídeos que estão sendo gravados por mim são vídeos simples, mas eles têm o único objetivo, ajudá-lo a compreender melhor a palavra de Deus. E eu tenho orado para que você seja uma pessoa abençoada com cada um destes vídeos aqui gravados e que você aprenda mais e mais da palavra de Deus e tome a decisão certa de ficar do lado da verdade, do lado de Cristo, porque Cristo, Ele está voltando, em breve Ele virá. E o meu desejo é que você seja salvo, que você faça parte daqueles que vão subir quando Cristo voltar pela segunda vez. Amém, meu querido? Eu quero convidar você neste momento a orar comigo para que o Espírito Santo conduza o nosso estudo de hoje. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que temos de abrirmos a Tua Palavra. Fale ao nosso coração neste momento. Eu quero que o Senhor abençoe neste momento as pessoas que estão participando deste curso bíblico. Hoje é a lição número 8. Que o Senhor continue, Pai, a falar aos corações. Eu rogo ao Senhor neste momento que o Senhor venha trazer paz, esperança, fé. Onde não há paz, onde não há esperança, onde não há fé. Em nome de Cristo, Pai, é que nós oramos. Amém e amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Lição de número 8, o fim da morte. Nós cremos, e aqui nós já estudamos, em outros estudos, lemos vários textos na Palavra de Deus, sobre a promessa de que a morte, ela chegará a seu fim. A morte um dia não mais vai existir. E a morte, ela traz sofrimento. Ela é uma intrusa, ela entrou neste planeta não por vontade divina, porque nunca foi vontade de Deus que o homem morresse. Não é vontade de Deus que o homem sofra. Mas, infelizmente, a morte ela entrou devido ao pecado de Adão. E a morte passou a todos os homens e traz aí sofrimento. Todos nós já sepultamos algum ente querido. Não é fácil, é muito difícil. Mas a promessa de Deus é, a morte, ela terá fim. E hoje eu quero convidá-lo a aprender melhor sobre o tema da morte, principalmente na certeza de que ela está chegando a seu fim. E nossa pergunta de número 1 de nosso material de estudos é: o que Jesus afirmou poder controlar? Apocalipse capítulo 1 e o verso 18. Quero que você acompanhe comigo a leitura. Apocalipse capítulo 1 e o verso 18. Diz a palavra do Senhor: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós sabemos que o profeta João, na ilha de Patmos, ele pôde contemplar o majestoso, o glorioso e o poderoso Cristo. E aqui ele vê Cristo dizendo: eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Cristo que foi sepultado, mas no terceiro dia, no primeiro dia da semana, ele ressuscitou, vitorioso, vencendo a morte, vencendo a sepultura. A sepultura, a morte não puderam deter o nosso rei. E é por isso que ele agora pode aqui dizer: eu estou vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo tem esta autoridade.
E aqui eu quero chamar a atenção de todos vocês para a palavra inferno, que aparece aqui no verso 18 de Apocalipse 1. Porque ao contrário, queridos, do que muitos pensam, a palavra inferno aqui, nesse texto, não tem relação alguma com a ideia de um lugar ou de um submundo, onde pessoas mas supostamente vão estar sofrendo, sendo atormentadas ali pela eternidade, ou melhor, vão estar sofrendo pela eternidade em meio a fogo e enxofre. A palavra inferno aqui não é esta ideia que muitos acreditam. Não é um submundo onde há pessoas sendo atormentadas hoje, as que já morreram, e muito menos será um lugar onde aquelas pessoas que não vão se salvar vão estar ali neste submundo, neste lugar, sofrendo pela eternidade em meio a fogo e enxofre. Porque a palavra para inferno nas línguas bíblicas significa sepultura. Então a palavra inferno na Bíblia significa sepultura. Não é um lugar onde há pessoas sendo atormentadas agora, e muito menos onde as pessoas que não se salvarão estarão sendo atormentadas ou sofrendo em meio a fogo e enxofre. Então o texto aqui que nós lemos, o verso 18 do capítulo 1, o texto encontra então sua plena expressão ao apresentar o fato de que Jesus ele tem as chaves da morte e também tem as chaves do inferno, uma vez que a palavra inferno significa sepultura. Então Cristo tem as chaves da morte e da sepultura, porque ele, Jesus, ele venceu a morte e a sepultura quando ressuscitou no terceiro dia. Se ele ressuscitou, todos aqueles que morreram em Cristo também um dia vão ressuscitar por ocasião da sua segunda vinda. Então você está compreendendo? É por isso que Cristo ele tem autoridade. É por isso que ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele então poderá abrir as sepulturas e trazer de volta aqueles que morreram salvos, aqueles que morreram em Cristo Jesus. E tudo isso vai acontecer, nós já estudamos aqui em nossos vídeos anteriores, tudo isso vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Cristo. Agora, na pergunta de número 2, nós vamos aprender agora sobre como é apresentada a criação do homem de acordo com a Bíblia. Voltemos lá em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, é o primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo 1 e o capítulo 2 e o verso 7. Olha só. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, como é apresentada aqui a criação do homem? A primeira coisa que temos que entender na palavra de Deus: o ser humano, de acordo com a Bíblia, não tem uma alma. O ser humano é uma alma. Querido, você não passou a ter uma alma dentro de você. Você é uma alma vivente, um ser vivo. Alma vivente significa um ser vivo, é um ser humano vivo. Então, quando nós lemos aqui o verso 7 do capítulo 2 de Gênesis, entendemos que primeiro Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou o homem do barro, formou ali um boneco de barro. Querido, barro é barro, pó é pó. Pó não pensa, pó não cheira, pó não tem sentimento. Pó ou barro é só isso, é pó ou é barro. Mas diz o texto que logo após, quando Deus se aproxima daquele boneco feito de barro, ele então sopra nas narinas daquele barro, daquele boneco de barro, ele sopra nas narinas ali o fôlego de vida. E quando o fôlego de vida penetra naquele boneco de barro, surge a vida, surge o ser humano, surge o ser vivente. Então o homem passa a ser uma alma vivente. Você está entendendo? Vou repetir.
barro é barro. O fôlego de vida, este fôlego, este ar, é apenas fôlego de vida. Mas quando os dois se juntam, então surge a vida, surge a alma vivente, surge o ser humano vivo. Então, alma não é uma entidade separada do corpo, como alguns acreditam, como alguns pensam. A alma não é uma entidade separada do corpo. A alma é a totalidade do ser. É o fôlego de vida somado com o barro. Quando essas duas coisas se uniram, surgiu a vida. Surgiu a alma vivente. O Anderson aqui é uma alma vivente. Você que me acompanha, você é uma alma vivente. O Anderson não tem aqui uma alma vivente. Não foi colocado uma alma vivente dentro do Anderson. Não. O Anderson passou a ser uma alma vivente. É assim que Deus, ele então criou o ser humano. Quando o Anderson morrer, quando você morrer, vai ocorrer o inverso. Olha só o que está em Eclesiastes, no capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12 e o verso 7, para que você então entenda o que acontece na morte. Acontece agora é o inverso. Capítulo 12 de Eclesiastes e o verso 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando morre, olha só, desconecta. O fôlego de vida sai do ser humano. Então, e o pó volte à terra. Este nosso corpo aqui que veio do pó, veio da terra, veio do barro, vai voltar para a terra. E o que Deus retirou de nós foi o quê? Foi o fôlego de vida, que volta para Deus. O que é o fôlego de vida? É o espírito. E aqui é interessante entender que a palavra espírito, ou a palavra ruach, para espírito aqui, que ocorre 373 vezes no Antigo Testamento, não tem nenhuma ligação com uma entidade separada do corpo, mas está se referindo ao fôlego de vida que Deus soprou nas narinas do homem. Então, para ficar claro, quando nós fomos criados, Deus então primeiro formou o homem, no caso Adão, do pó, do barro, soprou em suas narinas o fôlego de vida, que é o espírito, o ruach, não é a alma vivente, não confundamos aqui espírito com alma. A palavra espírito aqui, ruach, vou repetir, 373 vezes só no Antigo Testamento, está se referindo aqui ao fôlego de vida, é o que Deus soprou nas narinas daquele boneco feito de barro. Quando soprou, surgiu a vida. Então surge a alma vivente, o ser humano vivo. Quando o ser humano morre, então Deus retira o fôlego de vida, que é o espírito, o ruach. Então volta este corpo aqui, esta matéria, para o pó da terra. O homem então deixa de ser alma vivente. Deixamos de ser alma vivente. Querido, você percebe como que é claro na Bíblia? É simples entendermos. Então, alma não é uma entidade separada do corpo. A alma não é espírito. A alma é a totalidade, é a junção deste espírito, o ruach, que é o fôlego de vida, que se uniu com o barro, o boneco de barro. A junção dos dois, então surgiu a vida. Surgiu então o ser vivo ou a alma vivente. É por isso que quando nós falamos assim, há 50 mil almas num estádio de futebol. Estou falando de 50 mil pessoas vivas. Então, aqui há uma alma viva agora, neste momento, gravando esse vídeo. Estou falando de um ser vivo, um ser humano vivo, que é o Anderson falando aqui. Tá bom? Na pergunta de número 3. Qual é a condição humana segundo a Bíblia? O livro de Ezequiel, capítulo 18 e o verso 4. É a pergunta de número 3. Importante lermos esse texto aqui, capítulo 18 de Ezequiel. E o verso 4, diz aqui a palavra do Senhor: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Então olha só, diz aqui que a alma que pecar, essa morrerá. Mas quem é que peca, meus queridos? É o ser humano vivo.
Então até aqui já aprendemos que alma vivente é o ser humano vivo. Então a alma que pecar, essa morrerá. O ser humano vivo que peca, qual é o resultado para ele? É a morte. O salário do pecado é o quê? É a morte. Então temos que entender, Deus criou a humanidade para ser imortal. Só que a morte não era a vontade de Deus para o ser humano recém-criado. Mas o resultado da desobediência, ou seja, do pecado da humanidade, porque todos os seres humanos pecaram, todos se tornaram então que mortais. A alma, palavra usada na Bíblia para se referir a um ser vivo, humano ou animal, morre como consequência do pecado. Mas o inimigo quer fazer as pessoas acreditarem que tem a imortalidade independente de Deus. A crença de imortalidade da alma não é uma crença bíblica. Não faz parte do ensino bíblico a ideia de alma imortal. O homem perdeu a sua imortalidade quando pecou. Então não há imortalidade após o pecado. Ok, meus queridos? Pergunta de número 4. O que os mortos sabem sobre si e sobre os que vivem? Voltemos ali para Eclesiastes capítulo 9. O livro de Eclesiastes, no capítulo 9, e o verso 5 e 6. Repetindo, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Amigos, nós que estamos vivos aqui, sabemos que um dia vamos morrer. Mas e os mortos? O que é que eles sabem? Não sabem de nada. Nem sabem que estão mortos. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Olha só, amor, ódio, inveja, tudo, olha aqui, tudo já pereceram. Para sempre eles não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do céu. Tudo que acontece no mundo dos vivos, os mortos não sabem de nada. Alguns usam uma expressão de que nós devemos ter medo dos vivos e não dos mortos. E é isso mesmo. Você não tem que ter medo dos mortos, porque os mortos não podem fazer nada contra você. Agora, os vivos, pessoas más que estão vivas, estas sim, são perigo. Mas os mortos não são perigo algum para ninguém. Eles estão mortos. Queridos, a vida cessou. Eles deixaram de ser alma vivente, deixaram de ser seres humanos viventes. E olha só o que diz aqui o verso 10 do capítulo 9. Tudo quanto tiver a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, ou seja, para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, olha só, os mortos não sabem de coisa nenhuma. Eu quero ainda ler mais alguns textos com vocês. Olha só o que diz aqui os Salmos. Salmos 146, 4. Diz assim, ó. Sai-lhes o Espírito. O que é o Espírito aqui que nós aprendemos? O Ruach aqui é o fôlego de vida. Então, sai-lhes o Espírito, porque lá em Gênesis, que nós estudamos lá em Gênesis, ou melhor que nós lemos em Gênesis capítulo 2, verso 7, Deus soprou no homem o fôlego de vida. O homem que foi feito do barro. O fôlego de vida aqui é o Espírito, o Ruach. Então, sai o Espírito, o fôlego de vida, e lhes tornam o pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Querido, tudo acaba quando a morte vem. Olha só mais aqui o que diz, ainda em Salmos 116, 115, Salmo 115, 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Ou seja,
Os que descem para a sepultura não podem fazer nada, não podem louvar o Senhor, não podem fazer nada. É a palavra de Deus aqui falando para nós, meus amigos. Não podem planejar nada. Vamos agora para Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 38, e o verso 18 e o verso 19. Olha só o que diz a palavra de Deus ainda. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Eu vou ler aqui o verso 19, ó. Os vivos, e somente os vivos, esses te louvam. Mas os mortos? Os mortos não podem fazer nada, não podem prestar louvor para Deus, não podem vir a este mundo para fazer maldade, para fazer vingança. Não podem, queridos, não podem. Os mortos não sabem de coisa alguma. Então, diante dos textos que nós lemos aqui, você pode perceber que é contrário à crença daqueles que acreditam que os mortos podem voltar, ou que nós podemos comunicar com os mortos. E olha só, a Bíblia, ela reprova, meus queridos, ela reprova essa prática. Eu vou começar a ler primeiro lá em Apocalipse, capítulo 22, o verso 15. Eu quero que você acompanhe comigo. Apocalipse, capítulo 22, o verso 15. Diz assim, ó. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Os feiticeiros, aqueles que praticam feitiçaria, estes não terão lugar no reino de Deus, não terão lugar no novo mundo de Deus, não terão lugar na morada de Deus. E aqui, agora voltando lá para o Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, e do versos 10 até o verso 14, olha só o que Deus nos diz. Capítulo 18, do verso 10 até o verso 14. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo. Isso aqui era uma reprovação de Deus ao povo de Israel. E se aplica a nós hoje, porque nós somos o Israel espiritual de Deus. Então Deus diz, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Então perceba que até mesmo consultar os mortos, essa prática de consultar os mortos, Deus ele reprova. É abominação ao Senhor. Por que, Anderson, é abominação ao Senhor? Porque a Bíblia diz que os mortos não sabem de coisa alguma. Os mortos não podem fazer nada. Então Deus ele reprova essa prática. E olha só o que diz aqui, ó, no livro de Isaías, no capítulo 8. Voltemos lá ao livro de Isaías, no capítulo 8, no verso 19 e no verso 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, quando os verdadeiros seguidores de Cristo tiverem dúvidas, eles devem consultar a quem, meus queridos? A Deus. Não devemos consultar os cartomantes, necromantes, feiticeiros, macumbeiros. Não devemos envolver com as práticas de consulta aos mortos. Devemos consultar o soberano eterno, o Deus, o Criador. E é através da oração, é falar diretamente com Deus. E outra coisa, é através da palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. É unicamente através da Bíblia que vamos descobrir a vontade
e as verdades de Deus. E Deus está aqui na sua palavra, já nos dizendo que não devemos consultar os mortos. A ideia de consultar os mortos é uma ideia satânica, diabólica. Talvez você possa estar aí pensando, e talvez você até queira me questionar, Anderson, mas algumas pessoas dizem que elas conversam com entes queridos, ou que entes queridos voltaram para conversar com elas, apareceram para elas, trazendo mensagem de conforto para elas. Queridos, lembre-se de uma coisa, nós estamos numa guerra espiritual entre o bem e o mal. O diabo ele existe, e o objetivo de Satanás é que a mentira prospere e que a verdade seja lançada por terra. O trabalho dele é enganar as pessoas. Deus diz que o ser humano morre. Devido ao pecado, a morte entrou neste planeta. Passou a todos os homens. Então todos nós vamos ter que morrer um dia. Muitos já morreram. Nós podemos morrer a qualquer momento. Não sabemos quando. A morte ela entrou. Então todos nós um dia deixaremos de existir. Mas aí o diabo vem e diz, não, vocês não morrerão, não. Lembre-se da mentira da serpente lá no Éden. Deus disse para Adão e Eva, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Aí vem Satanás, usa a serpente para enganar Eva e diz, não, vocês não vão morrer, não. É mentira de Deus, vocês não vão morrer, vocês serão como ele. Deus diz, vocês vão morrer. Aí vem o diabo e diz, vocês não morrerão. Deus diz na palavra dele que o homem morre. Aí vem Satanás e usa uma crença aparentemente bonita e diz, não, vocês não morrem não. Vocês passam desta vida para melhor. Porque há uma alma, uma entidade dentro de vocês. E quando vocês morrem, essa entidade sai de vocês e esta entidade ela é eterna. E esta entidade aí, ela pode reencarnar em outros corpos. Esta é uma crença diabólica, é uma crença antibíblica. Deus não ensina dessa forma a sua palavra. Então é por isso que quando alguém diz, eu conversei com meu ente querido, você não conversou com teu ente querido? Você não conversou com teu pai, você não conversou com tua mãe, você não conversou com teu irmão. Você conversou com espíritos, com anjos. Lembre-se dos anjos caídos, que foram expulsos do céu com Satanás, com Lúcifer, que eram anjos perfeitos, mas foram expulsos de lá, vieram para a terra. São estes os agentes de Satanás, que estão aqui para seduzir. Lembre-se que nós aqui estudamos também que Satanás, ele aparece como anjo de luz, para enganar, para seduzir. Então, ele aparece para muitas pessoas sinceras. Ele aproveita o momento de comoção, de fraqueza. Então aparece ali na forma da mãe que morreu, do pai que morreu. Aparece para aquela pessoa que está sofrendo. E aquela pessoa então, ela é comovida. Porque aquilo mexe com ela. Então ela acredita que é o próprio pai, que é a própria mãe, mas não é. É o próprio Satanás, com seus anjos caídos, ali, se transformando naquela pessoa que já morreu, para enganar. Queridos, este é o grande engano de Satanás. E neste momento você é convidado a ficar com a palavra de Deus. Eu vou contar um rápido testemunho para vocês. Certa vez um cristão, ele havia perdido o seu filho em um acampamento de jovens. A criança, ela caiu num lago e morreu afogada. Era um líder cristão. Foi um grande sofrimento, porque não é fácil para um pai e para uma mãe ter que enterrar um filho, e era um jovem. Então, logo após a sepultura daquele garoto, em uma noite quando os pais estavam se preparando para dormir, de repente, quando os pais estavam para dormir, a porta do quarto se abriu. Então apareceu ali para aqueles pais ali o formato, o filho morto, dizendo, papai, mamãe, eu amo vocês. Mas aquele líder era um homem de Deus, que conhecia a palavra de Deus. E quando ele viu aquele momento ali, aparecendo para ele, o suposto filho dele, ele disse o seguinte, em nome de Jesus, você não é o meu filho, aparta de mim, sai daqui agora, Satanás. E naquele momento, desapareceu, e nunca mais apareceu para ele, ali, aquele suposto filho. Sabe por quê? Porque não era o filho dele, meu querido.
Era Satanás querendo aproveitar daquele momento difícil do pai para tentar então enganá-lo. Os seguidores de Cristo, os que têm a Bíblia, a palavra de Deus, não serão enganados. Não se deixe enganar. A mentira de Satanás nesses últimos dias é a doutrina falsa de que os mortos podem voltar, ou de que podemos comunicar com os mortos. Mas Deus reprova isso, porque este não é um ensinamento bíblico. Os mortos não sabem de nada. Eles morreram, jaz no esquecimento. Podemos, meu amado, ir até o cemitério, sim, ali, visitar o túmulo da pessoa que nós amamos? Podemos sim, não há nenhum problema. Mas se nós formos ali para queimar uma vela para ele, ele não vai ver aquela vela sendo queimada para ele. Aquela vela sendo queimada para ele não tem nenhuma serventia, porque ele não pode ver aquela vela sendo queimada. Não tem como nós intercedermos pelos mortos. A palavra de Deus diz que os mortos não louvam, os mortos não podem ver nada do que fazemos aqui. Para eles, tudo acabou. Eles só voltarão a viver, queridos, primeiro, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que morreram não salvos só vão ressuscitar na segunda ressurreição, que vai ocorrer quando? Após os 1000 anos. Apenas isso e mais nada. Ok? Pergunta de número 6. Quando os seres humanos então despertarão para receber a recompensa de sua vida, né? Ou salvação ou perdição? Eu já até respondi, mas eu quero que a Bíblia responda, né? João capítulo 5, o verso 28 e o verso 29. O Evangelho de João, capítulo 5, e o verso 28 e o verso 29. Diz aqui a palavra do Senhor. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, todos que já estão nas suas sepulturas, estão lá na sepultura, não foram para lugar nenhum. Estão na sepultura. Estão aguardando a segunda vinda de Cristo. Então, quando Cristo voltar, diz aqui o verso 29, os que fizeram bem, né, ou os que aceitaram a Cristo, vão ressuscitar primeiro. É a ressurreição da vida. Agora, já os que praticaram o mal, né, ou aqueles que não aceitaram o Cristo, estes somente só vão ressuscitar na ressurreição do juízo final. Ou seja, a segunda ressurreição que ocorre após os 1000 anos. É somente neste momento que os mortos voltarão a viver. Enquanto não chegar este dia, os mortos permanecem mortos. Mas eu quero aqui voltar para a pergunta de número 5, porque eu pulei ela. A pergunta de número 5 é o seguinte: de que forma Jesus Cristo se referia à morte? Ainda aqui em João, no capítulo 11. João, capítulo 11, o versos 11 a 13. Diz a palavra: isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Olha só, a imagem do sono aqui, Jesus ele compara aqui, ele se refere à morte como um sono. Como um sono. Por quê? Porque a imagem do sono aqui, ela é apropriada para, primeiro, demonstrar o estado do ser humano na morte, porque ao dormir a pessoa está inconsciente do que se passa ao redor, está em inatividade e descansa na esperança de despertar. É por isso que a morte é comparada a um sono. Aí então chega lá na pergunta 6, que nós já respondemos, nós já lemos, que os que estão dormindo, né, o sono da morte, só vão despertar na segunda vinda de Cristo, primeiro aqueles que morreram em Cristo, e aqueles que não morreram em Cristo, somente na segunda ressurreição, a ressurreição do juízo final, que ocorre após os 1000 anos.
Pergunta de número 7. O que Jesus fará com a morte no fim do milênio? Ou seja, no fim dos 1000 anos. Nós já lemos em nosso vídeo anterior. Vamos ler de novo. Apocalipse capítulo 20 e o verso 14. Apocalipse capítulo 20 e o verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, olha só, a morte e o inferno. O que é inferno, queridos? Inferno significa o quê? Sepultura. Então, a morte e a sepultura são lançados para dentro do lago de fogo. E é importante aqui salientar que, se o inferno aqui referido fosse um local onde houvesse punição com fogo, como alguns cristãos sinceros acreditam, olha só, se inferno fosse um local, um submundo, onde houvesse punição com fogo, então o texto acima aqui não faria nenhum sentido. O texto que nós acabamos de ler, de Apocalipse capítulo 20, o verso 14, não faria nenhum sentido, porque o texto fala que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Entendeu? Foram lançados no lago de fogo. Então, no entanto, quando se compreende que inferno se refere à sepultura, fica claro que a morte e a sepultura são lançados aqui no fogo, no lago de fogo, são então aniquiladas para sempre. Ou seja, a morte e o inferno, a morte ou a sepultura nunca mais existirão. Para sempre são aniquiladas no final dos 1000 anos, quando Deus então vai destruir para sempre Satanás, os anjos caídos, aquela grande multidão de ímpios, dos perdidos. Então morte, sepultura, ou seja, morte, inferno, não mais existem, para sempre aniquilados. Ok? Pergunta de número 8, a nossa última pergunta de hoje. O que acontecerá com a morte no novo céu e na nova terra prometidos por Jesus? Apocalipse capítulo 21 e o verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que maravilhosa, maravilhosa promessa. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto de ler sempre esse texto aqui, porque é a promessa que me conforta. Saber que Deus ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima, e que a morte já não mais existirá. Eu não verei pessoas morrerem mais. E se eu chegar a morrer antes da segunda vinda de Jesus, eu sei que eu vou ressuscitar na primeira ressurreição, quando a trombeta tocar. E se eu não morrer, se eu não passar por essa primeira morte aqui, mas se eu estiver vivo por ocasião da volta de Jesus, eu sei que eu vou ser transformado e vou subir para o céu. E eu não vou fazer parte da segunda morte, que é para aqueles que não aceitaram Jesus. Que coisa maravilhosa! Nem pranto, nem dor, porque tudo isso vai passar. É a promessa de Jesus para nós. Para você que está me assistindo, que está participando desse estudo bíblico, já está aqui já no 8º estudo bíblico, firme. Talvez estou falando para alguém que já está desanimado, não assistiu a lição número 7, não assistiu a lição número 6, mas de repente ao receber aí o link da lição 8, resolveu assistir. Eu quero apelar a teu coração, meu amigo. É tempo de tomar uma decisão, e certa, ao lado de Jesus. Porque Jesus promete para você um novo céu e uma nova terra. E não é só para você, não, para a sua família também. Ele promete exterminar a morte para sempre, o pecado para sempre, o pranto para sempre, a dor para sempre. Mas você precisa aceitar a Jesus. Você precisa colocar Jesus como o Senhor da sua vida. Deixar tudo para trás. Permitir que Ele transforme a sua vida. E aí a velha vida fica para trás. E aí você começa agora a viver uma nova vida. A desfrutar de uma vida plena em Cristo Jesus. Ah, meu querido amigo, vale a pena servir a Jesus, sim. Vale muito a pena. Então por que não tomar uma decisão agora ao lado dele? Enquanto há tempo. Enquanto você está respirando fôlego de vida. Porque você não sabe até quando você vai
está respirando este fôlego de vida. Você não sabe até quando você será uma alma vivente, um ser vivo. Porque um dia, a qualquer momento você poderá deixar de ser uma alma vivente. Eu poderei deixar de ser uma alma vivente. Então tome agora a decisão quanto a tempo, ao lado do Senhor Jesus. E eu encerro aqui convidando você, primeiro perguntando, você entendeu que a morte é um estado de inconsciência até o momento da segunda vinda de Cristo? E você se compromete a andar com Jesus a fim de que, caso não esteja vivo por ocasião da segunda vinda, mas possa ser ressuscitado, fazer parte da primeira ressurreição, quando a trombeta tocar, e ressuscitar com o corpo glorificado, e então subir com os vivos salvos para reinar com Cristo durante os 1000 anos, e depois, após os 1000 anos, quando então a morte for então exterminada para sempre, com a sepultura que é o inferno, quando o pecado, Satanás, anjos caídos não mais existirem, aí então você vai viver por toda a eternidade neste planeta transformado. Você quer isso? Você quer isso para a tua vida? Você aceita isso? Então ore comigo agora em nome de Jesus. Pai querido, eu oro por essa pessoa que entendeu o estudo de hoje, que está tomando agora a decisão ao lado de Jesus. Decisão certa. Proteja esta pessoa dos ataques de Satanás e que ela venha se preparar para a volta de Jesus. É em nome dele que oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Em nosso próximo estudo nós iremos estudar a lição de número 9, os 7 selos. É importante, viu? Porque nós vamos falar sobre aquele livro misterioso que o profeta João viu que ninguém podia abrir. Mas havia alguém que podia abrir, Jesus, o Cordeiro de Deus. Então nós vamos estudar sobre este livro misterioso que foi visto por João, que continha 7 selos. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.